Bem-vindo a todos no canal. Hoje nós vamos conversar com o irrigante Matheus Libarino, que está falando com a gente de Osório, litoral do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Matheus? Olá, Guilherme, tudo bem? Boa tarde. Quase boa noite já, né, nesse horário aqui que a gente tá, enfim, eh, é justamente isso. Tô aqui de Osório, no Rio Grande do Sul, litoral gaúcho. Então, inicialmente agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui podendo falar sobre uma coisa que eu gosto bastante, que é irrigação. É isso aí. Legal. E eu agradeço também seu tempo, sua presença e vamos lá, né? Ô, Matheus, me conta como que você chegou na irrigação. A irrigação, normalmente, né, não é sonho de infância das pessoas, né? Com Então, certeza. como é que foi seu percurso, né, até começar? Aham, verdade. Sim, eu sou baiano, né, então sou lá do interior do estado da Bahia e já há algum tempo resido aqui no Rio Grande do Sul. E desde que me mudei para cá, né, comecei a trabalhar numa empresa de mais voltada para a área de geologia, né, eu tenho formação também na área de engenharia, e o foco principal dessa empresa é tanto na parte de documentação ambiental, quanto também com foco na parte de perfuração de poços, né. Aqui no litoral eles chamam de poços ponteira, que são os poços, assim, mais rasos, né, que abastece uma grande quantidade de casas, enfim, as pessoas procuram bastante. E é um produto da empresa, tanto a parte da perfuração, quanto também a parte do licenciamento desses postos que a gente chama, né, outorga. E nesse processo inicial de gerenciamento ali que a gente enxergou e principalmente dentro desse processo de perfuração, uma das principais finalidades da água era justamente para irrigação, né. E essa irrigação ali, muitas vezes ela estava associada diretamente ao nosso trabalho, as pessoas perfuravam o poço, às vezes, hã, pediam uma qualidade de água que atendesse à demanda da irrigação, uma quantidade que atendesse à demanda. Então a gente foi enxergando nesse mercado também uma possibilidade da gente adentrar nesse universo da irrigação também, né. Não só digamos assim, oferecer a fonte de água, mas também começar a encorpar no nosso portfólio também o próprio serviço de irrigação. E foi assim que a gente começou há cerca de 2 anos mais ou menos. Hã, o nosso diretor da empresa viu a oportunidade também da Rainbird, né, que eles sempre oferecem academia, e a gente foi buscar conhecimento lá em São Paulo, tem em torno de 3 pessoas, né. Entender como é que funcionava o processo, quais são os passos necessários, procedimentos para poder entregar uma irrigação funcionando de forma eficiente para os nossos próprios clientes, né. Então nasce dessa ideia de começar a entregar uma solução mais completa, não só mais o poço, mas também começar a entregar a irrigação, o poço já licenciado também, e a solução completa, como a gente costuma dizer aqui. Muito bom. E eu tô vendo que a empresa chama PAS, Uhum. eh, Poços Artesianos e Água Subterrânea. E Então, água subterrânea. isso aí. Então a empresa começou com poços e agora que está chegando em irrigação. A empresa é antiga, né? E isso, a gente está há 40 anos aí no mercado, né, nesses 40 anos iniciais ali, digamos, ficou com bastante tempo com foco principal na perfuração de poços, né, e aí também é a questão, digamos assim, o novo diretor da empresa que pegou ali digamos, o bastão, né, do pai, enfim, que estava mais focado sempre na perfuração de poços, foi buscando uma nova estratégia de posicionamento no mercado, enxergando também novas possibilidades, né. Não só irrigação, outros produtos também foram sendo agregados e foram e foi abrindo essa janela de oportunidades, né. Hoje a irrigação para nós também é um produto super importante, a gente tem entregado bastante serviço nesse mundo da irrigação também, e ganhando cada vez mais experiência, ganhando cada vez mais notoriedade também nesse espectro, assim, de mercado. Aí a PAS está há 2 anos fazendo irrigação. E Isso. você tá na PAS há quanto tempo? Tá há Eu vou completar 4 anos, 4 4 anos ali. anos. E aí o projeto de começar com irrigação começou com você? Você está pilotando isso desde o começo? E isso, justamente. Recebi o convite, né, do atual diretor da empresa, o geólogo Chert, né: "Olha, quem sabe ali a gente tem essa oportunidade". Eu percebo que muitas vezes os clientes têm problema na irrigação, eles associam diretamente ao poço, porque aqui também, até para você entender, Guilherme, são poços ponteira que a gente chama, né. A gente tem um lençol freático super rico, que a gente tem a capacidade aqui no litoral, que é comum também às pessoas
captar água diretamente do poço, né. Se a gente olha outras regiões do país, a pesso as pessoas geralmente precisam de um reservatório, né, em grande maioria. Aqui em alguns casos também as pessoas utilizam, mas como esse lençol freático ele é bem rico, tem uma capacidade de suprir a demanda de uma forma bem a contento, né, digamos assim, a gente consegue captar essa água direto do lençol freático para irrigação na setorização e não falta água, né, é uma coisa, assim, espetacular mesmo. As pessoas usam muito esse poço-ponteira, então, às vezes ocorria de dar problema, por exemplo, na irrigação, porque às vezes a pessoa que instalou ali, ela não tinha um conhecimento, enfim, e esse problema às vezes ele era associado ao poço, né, e às vezes não tinha problema com o poço, e a gente ficava só que a gente também não tinha conhecimento da irrigação, né, então a gente ficava nesse meio do caminho, será que realmente deu problema no nosso serviço? E aí quando a gente foi entender de fato, não, vamos tentar entender a irrigação também, vamos tentar trazer isso para nossa carteira de serviço, porque aí a gente já consegue ter uma clareza, né, de como o processo está fluindo. E foi assim que a gente foi, como eu te comentei anteriormente, fomos a São Paulo, numa academia Heimburt, assim, repleta de conhecimento, tanto da parte de projeto, quanto da parte de produto, ah, enfim, parte elétrica também, foi nos passado uma gama de conhecimento, assim, né, fora também o conhecimento, pessoas da área sempre envolvidas, e aí a gente também entendeu, né, o passo ali e começamos a aplicar, né, vamos pra mão na massa mesmo e tá dando certo, né. Foi um projeto, 2 projetos, 3 projetos e claro, fomos divulgando também, enfim, né, e cada vez mais as pessoas, vão tendo conhecimento e sabendo, né, e claro também quando a gente acaba, digamos assim, fazendo a coisa certa do ponto de vista em termos de projeto, os resultados também são consideráveis, né. São resultados bons, ótimos, enfim, as pessoas estão satisfeitas também com as nossas entregas, e acaba também que a gente vai, digamos assim, sendo divulgado nesse ramo também, né, já havia há 40 anos sendo divulgado no ramo do poço, da perfuração de poços, né, e agora também a gente tem esse know-how, assim, na parte de irrigação também, que são só 2 anos, mas são 2 anos, assim, bem frutuosos. É, ter 40 anos de história ajuda, né, Ajuda, com ajuda, certeza. porque aí você tem muita referência, né, de um trabalho sério, né, Sim. ninguém brinca 40 anos, né, então a empresa realmente tem um trabalho sério para durar tanto, né. E agora o você está fazendo vocês, né, fazendo poço e tal, isso é para a área agrícola. O foco de vocês é uma irrigação agrícola ou é urbana, é paisagismo? É, boa pergunta, tá. A gente é outra questão também peculiar aqui da região, tá. A gente está aqui no litoral gaúcho, e aqui é uma grande incidência de condomínios, né, se você olhar aí também algumas referências, Xangri-Lá, por exemplo, que é uma cidade que está aqui, ela é conhecida nacionalmente como uma cidade dos condomínios, né, então existe uma grande quantidade de condomínio, enfim, Osório, Xangri-Lá, Capão da Canoa, Tramandaí, uma região assim extensa, Torres aqui no litoral. E essa cidade ela acaba recebendo grande quantidade de veranistas, né, pessoas que largam ali a questão principalmente na região capital, região da serra, pessoas que têm residência aqui, e essas pessoas elas investem, né, então tem casas com jardins geralmente bem cuidados, bem tratados, né, então nosso foco hoje principal, principalmente de atendimento ao cliente, é residências, né. Nosso foco principal é casas residenciais, principalmente de moradores mais focados da região de Porto Alegre, que tem casas aqui, e que tem todo um jardim, tem todo um cuidado ali, que precisam dessa irrigação. Então nosso foco é principalmente a irrigação de paisagismo mesmo, residencial. E aí, no caso, mesmo esse paisagismo residencial, se o cara quiser fazer um poço, ele tem que ter uma outorga? Tem que ter. É uma determinação, é uma lei lá de 1997, né, puxando pela memória seria isso, da Política Nacional de Águas, enfim. E regula justamente sobre essa questão, né, se você vai fazer um uso da água subterrânea, que é de domínio do estado, enfim, precisa ter um documento ali que te autoriza a captação, e geralmente o profissional envolvido nessa área é um geólogo, especialista nesse domínio, né, e gera uma licença, não só pela licença em si, mas também por questões sanitárias, tem que garantir que a perfuração ela atende a normas técnicas, tem que garantir que essa perfuração seja feita uma análise de água, que seja feito todo um procedimento técnico legal ali do ponto de vista de
de garantir realmente que tu não vai estar impactando de forma negativa no aquífero, né, naquele recurso hídrico. Então geralmente esse licenciamento se baseia nessas condições, né. E aí, como eu te comentei, a gente perfura, busca a outorga ali, que é essa licença para usar aquela água, né, geralmente para essas finalidades como irrigação, irrigação é só um exemplo, né, mas poderia utilizar para outras finalidades que não fosse consumo humano, por exemplo, e vai garantir, digamos assim, essa economia para a pessoa também, né, em vez de estar utilizando uma água da rede pública, uma água tratada, enfim, que serve para uso do consumo humano, tu utiliza essa água do poço, né, que atende muito bem a questão da irrigação também. E aí no caso dessa água do poço, o uso principal é a irrigação. O Então, uso principal é a irrigação. agora o objetivo principal de fazer o poço então é a economia. Economia, justamente, tu tem se tu vai considerar que principalmente aqui no litoral, onde tem uma evapotranspiração bem maior, principalmente em períodos de verão, né, então tu tem um gasto de água considerável também. Então se tu tem um poço, essa fonte de água, tu já elimina digamos assim, essa despesa, né. Utiliza o poço apenas para uso interno na residência, higienização, preparo de alimentos, enfim, tudo que está relacionado a consumo humano. Com a rede pública, né, de água, que já passa em praticamente todo o local, e a água do poço, enfim, tu deixa ela exclusiva para irrigação. E atende muito bem, né, como eu te comentei, é uma situação muito comum aqui na região das pessoas terem um poço, né, ter essa alternativa de utilização de recurso hídrico, porque funciona muito bem, geralmente o lençol freático é muito rico, né, tu digamos assim, com a pá mesmo ali, se tu furar 2, 3 metros, tu já consegue atingir o que a gente chama de nível estático, né, que é a mesma coisa que, o nível da água. Entendi. E dá uma vazão que atende esse poço, te dá uma Isso. vazão para poder fazer a irrigação a partir dele. Isso. Isso, e justamente para efeitos residenciais, assim, como não são pátios geralmente muito grande, é pátio mesmo de uma residência comum, enfim, de uma metragem não tão considerável, né, então o poço também tu consegue fazer com a setorização ali, atender bem aquela demanda da região, né. Então, por exemplo, o poço ele está limitado, digamos assim, com uma vazão de 1,5 a 2 metros cúbicos. A gente acaba deixando o setor com a margem de segurança também, claro, né, a depender da vazão do poço, setorizando com base nessa vazão de produção do poço, né. Então o poço também ele acaba sendo um elemento balizador para o projeto de irrigação, para dimensionamento da irrigação também. Então se eu tenho uma vazão boa, eu consigo aumentar um pouco a questão do setor, se eu tenho uma vazão, digamos assim, menor também eu utilizo a setorização com base nessa produção do poço. Muito bom, já é o parâmetro inicial, né, qual Uhum. vazão que você tem disponível. Justamente. Muito bom. E agora essa região que você está, isso qual que é o como é que é a geografia aí? Isso ainda é floresta? É uma região de Mata Atlântica aí, ainda é Serra do Mar? Como é que é o Olha, bioma? aham. Aqui eu creio que se aproxima muito da questão de mata atlântica, assim, ainda, entendeu. Principalmente se tu pega a região de Torres, enfim, mais, digamos, quase divisa com Santa Catarina, mas aqui já é uma região hoje, principalmente no litoral, que já não tem essa mudança, em termos de flora, assim. Talvez ali para mais próximo a Santa Catarina a gente já tem essa situação, mas é uma região litorânea, né, então tu tem uma parte de praia, como eu comentei, né, que facilita essa vinda de veranistas durante todo o período do verão, onde se intensifica principalmente o tráfego de pessoas, tráfego de veículos para essa região. Mas em termos de flora, assim, bioma, enfim, existe outras regiões aqui no sul que é mais pampa, né, mas aqui eu acredito ainda que esteja nesse espectro de mata atlântica. E você acha que como é que é o regime de chuva, assim, né, vamos dizer, a pergunta, assim, é possível fazer um jardim sem usar uma irrigação automatizada? Aí na sua região? Olha, assim, claro que existem os períodos de inverno, né, o período de inverno são, geralmente as estações que eu considero que são mais claras, assim, definidas em relação, por exemplo,
O Nordeste, lá na Bahia, por exemplo, onde eu morava, por exemplo, anteriormente, né, aqui eu percebo já mais essa clareza nas estações. Existem uns períodos ali do inverno que as chuvas em si, elas se intensificam mais, né, então a irrigação ela tem que ser observada do ponto de vista de verificar que a planta está recebendo esse maior volume de água, né, alguns fatores ali acaba a gente utilizando para diminuir o tempo de rega, ver a questão dos dias, talvez alternar os dias de irrigação, lançar a mão de alguns parâmetros, como sensor de chuva, enfim, para evitar de fato essa quantidade de pra que a planta não receba essa quantidade de água tão grande, né. Mas se tu observa já período de verão, geralmente então esquenta bastante, o sol, castiga bastante do ponto de vista da intensidade, né, aí é fundamental a irrigação, porque geralmente a planta se ela fica 2 dias ali ou um dia no máximo só recebendo sol, tu já percebe uma diferença significativa, começa a queimar, a areia, como é uma geologia mais arenosa, né, esquenta bastante e tu já começa a perder a planta, enfim. Então é fundamental. Sem a irrigação se torna impossível tu manter um jardim em termos de qualidade, estética, fica bem difícil. Você consegue ver, assim, é visível quando, sei lá, o vizinho não irrigou, você vê que É, a gente até brinca quando tá ali, né, a gente fala: "Olha, você precisa ser o vizinho da grama da grama mais verde, né". Porque a gente sempre fala que a grama do vizinho olhar para a grama do vizinho tá parece estar mais verde, né, mas a gente fala: "Olha, você precisa ser, né, e com a irrigação você vai ser o vizinho da grama mais verde". Às vezes as pessoas falam: "Ah, não, mas eu consigo molhar na mangueira", ou o jardineiro ali, ele molha para mim na grama, mas a gente percebe a diferença, sabe. A gente faz um comparativo, um balanço entre 2 irrigações, por exemplo, a que não tenha, e tu vê claramente que aquela irrigação que não tem a boa distribuição, que não tem uma boa cobertura, que não tem aspersão pé a pé ali, demonstrando de fato uma cobertura como deve ser, digamos assim, em termos técnicos, né, que algum ponto ou outro vai estar queimado, que algum ponto ou outro vai estar mais encharcado, enfim. E no dia a dia aquilo vai se revelando, né. Tu percebe que ficou mais amarelo, aquela mancha começa a aparecer aquela mancha amarela, alguns pontos começam a ficar secos, né. E então esses são fatores, assim, que a gente sempre aborda com os nossos clientes, enfim, da importância de instalar a irrigação. Geralmente as pessoas investem bastante num projeto de paisagismo que geralmente é bonito e tem espécies ali que o objetivo delas é de fato deixar embelezar bem mais ainda a residência, enfim, é todo um processo de investimento. E acaba que se tu não der o devido valor também a esse processo de estabelecer uma irrigação, inteligente, uma irrigação bem bem personalizada para aquela realidade que tu instalou ali em termos de planta, ele não vai sobressair, né, então vai ficar sempre nesse impasse de ter que estar lidando com aquela situação, e geralmente fica incômodo, porque visivelmente tu percebe que não ficou bonito, sabe, não ficou como planejado, que não ficou como havia sido projetado a questão do paisagismo. eu acho que e os paisagistas, assim, eles conseguem ter essa noção, assim, do tanto que é importante irrigar e vocês fazem muito contato com os paisagistas, enfim, é uma relação próxima? Isso. Hoje a gente está, eu acho que quem está nesse universo da irrigação, enfim, do dia a dia, principalmente da parte construtiva, da parte da construção civil, enfim, que envolve uma série de profissionais envolvidos, a gente tem que estar sempre estabelecendo parcerias e entendendo a realidade de cada um, né. E dentro desse contexto a gente busca sempre estabelecer esses laços, que é onde a gente tem a oportunidade também de entender um pouco da perspectiva da realidade de quem trabalha dentro do ramo, por exemplo, do paisagismo, quem trabalha no ramo da engenharia civil, enfim, dos outros ramos envolvidos numa obra, por exemplo, de uma residência, para poder, tipo, também criar esse processo de troca, né. Então é onde a gente explica a importância de quando é, por exemplo, que a irrigação deve entrar, quando é o e aí a gente tem que ter a oportunidade de ouvir também o pessoal do paisagismo, quando é que as plantas precisam estar entrando na obra, enfim. Digamos, essa corrente e essa conexão entre pessoas envolvidas em um projeto macro, possibilita que a gente não só vai entendendo, mas vai promovendo também digamos assim, um processo educativo, sabe, que a gente diz também por que é importante
ter um projeto, né, não só apenas colocar uma irrigação, né, porque um dos processos também quando a gente entrou nesse universo da irrigação foi assim, a gente aprendeu bastante, né, qual a importância de um projeto, qual a importância de escolher bem os produtos, qual a importância de selecionar bem os emissores, qual a importância de uma série de fatores, assim, para tu entregar uma irrigação em tese que funcione mesmo, né, na prática ela não vá te apresentar pontos fracos. Só que aí no dia a dia a gente percebe também que alguns profissionais, enfim, não tinha essa noção e essa clareza ou não tem. Então entra também a nossa parte de poder dialogar e conversar sobre a importância, né. "Olha, tal situação assim não é possível, porque a planta em tal estágio, em tal período do verão vai sofrer um pouco mais, então a gente tem que selecionar um emissor com essa característica", né. Então até mesmo, assim, nesse universo dos profissionais do paisagismo, a gente tenta, eh digamos assim, fomentar informações e fornecer, subsídio para eles também entender, esse grau de importância da irrigação, né. Então a gente tá nesse processo também de estabelecer parcerias, de conversar, dialogar para poder construir esse É universo um mesmo. é um trabalho de educação, né. Você está educando o seu cliente, né, e você está educando o seu parceiro, né. Para o Sim, sim. paisagista ele sabe que precisa irrigar, mas ter a nuance de qual bocal, qual Uhum. emissor, né, Sim. isso é difícil, né. E a gente, assim, latino, né, brasileiro especialmente, essa coisa de pensar antes de fazer as coisas não parece muito com a gente, né, você sai, né, vai lá, sai cavando buraco, enterra os Aham. mas se não fizer o projeto não vai funcionar. É, justamente porque às vezes a gente chega e: "Não, eu só quero uma irrigação, só quero umas pessoas ali e outras pessoas aqui", por exemplo, né. A pessoa já chega com a solução, às vezes, quando a gente vai entender: "Ah, eu preciso de um orçamento, por exemplo, para uma irrigação". Daí a gente: "Ah, então a gente precisa lá, eu preciso olhar o projeto de paisagismo, precisa entender qual tipo de planta você pensou, né". Geralmente não geralmente, né, mas a gente já se deparou com alguns casos, assim, da pessoa: "Não, mas eu só preciso de umas pessoas naquela região para molhar tal coisa". Tal planta, eu acho que 2 ali no canto vai ser suficiente. Daí é onde entra esse processo que eu te comentei, né. A gente precisa também explicar: "Olha, geralmente se você usar só 2 aspersores, aquele ponto ali vai ficar falho, porque vai ficar um ponto cego, não vai pegar ali, então aquela planta que você pensou para aquela região, ela vai sofrer um pouco mais, porque não vai chegar água suficiente, ela não vai se desenvolver como você imaginou no seu projeto", enfim. Então esse diálogo, essa conversa, ela acaba indo para esses caminhos também, né, de entender que não é É, só colocar umas pessoas, digamos assim. pois é, porque não é o cara já chega assim: "Bota 2 aspersores e bota mais um aqui no canto e tá tudo certo", né. Sim, Não é assim, né, tudo vira um projeto. sim. Tudo é uma solução que ela precisa ser pensada, estruturada, com base no tipo de planta de fato, né, tu pensou no tipo de paisagismo, é só gramíneas, não, eu pensei numa moreia, eu pensei, enfim, algum outro tipo de planta ali que requer uma solução diferente, às vezes não é aspersão, às vezes é gotejamento, às vezes enfim, eu não vou utilizar um spray, vou utilizar um rotor. Então tudo depende daquilo que a gente está enxergando no ambiente. Então às vezes: acho que tem aspersor demais aí", mas não, a gente tem que explicar, porque tem muito recorte, enfim. É é um processo mesmo de construção, de entendimento. Ali na paz a gente sempre brinca que não brinca, né, mas diz de fato que é é um processo gradual, né. Então, até mesmo, digamos assim, no marketing, nas nossas no nosso dia a dia, a gente tenta também criar conteúdos, criar materiais que vá levando conhecimento não, para o público em geral, assim, até para os nossos clientes mesmo, né, para entender e ter a compreensão também que um projeto de irrigação, ele na verdade é um investimento para tu não precisar, gastar 2 vezes, né, porque é uma situação também que a gente às vezes se depara que ter que mexer em alguns tipos de irrigação que a gente percebe que se, tivesse observado alguns critérios técnicos, tivesse feito um projeto, por exemplo, tivesse feito um planejamento em termos de execução, eh, não teria certos incômodos, sabe, do ponto de vista de perder planta, do ponto de vista de não estar molhando bem, ou de não estar molhando locais que não eram previstos, né, tá molhando a calçada, tá enfim, gerando, assim, alguns,
incômodos que não precisaria, né. Então a gente às vezes compara, né, olha, a gente já temos até exemplos às vezes para mostrar: "Olha, tá vendo esse caso aqui em específico? Ocorreu justamente isso que o senhor está nos propondo, então a gente não trabalha dessa forma, porque a gente não quer que o senhor sofra desse mesmo mal", entendeu. Então, às vezes também a gente está aprendendo que mostrar exemplos práticos de como não fazer ajuda também a pessoa a se sensibilizar que o projeto de irrigação ele acaba sendo fundamental Isso é para interessante, hein, como não fazer, é, o exemplos ruins, né. É ruim quando você mostra e fala assim: "Foi fulano que fez", aí é antiético, né, mas se sim, você mostra assim, se você fizer dessa forma vai dar um resultado ruim, isso é, aí já é didático. sim, é, justamente, a gente já não menciona nomes, enfim, mas só mostra, assim, situações que Mas acabou dando dificultando esse processo mesmo, né, a pessoa gasta 2 vezes, né, porque às vezes claro, tu vai fazer um investimento ali, a tua ideia às vezes principalmente eu costumo dizer, né, a irrigação ela acaba entrando muito no final da obra, e geralmente no final da obra residencial, a pessoa já fez muitos investimentos, enfim, já está tentando economizar um pouco mais, mas se economizar se digamos assim, se economizar demais, vai acabar que ela vai precisar repetir aquele investimento novamente e vai se tornar uma coisa que não vai ser muito legal, porque além da irrigação que ela vai ter que substituir a planta também que não sobreviveu ou algum outro tipo de prejuízo que acabou ocorrendo, né, enfim. Então, a gente acaba levando a conversa também para essas pra esse tipo de situação. na sua equipe aí, você tá mais fazendo o projeto, você lida direto com o cliente também, você também faz a É, negociação? digamos isso, hoje eu acabo caminhando em diversas pontas, assim, né, tanto no auxílio pessoal que está em campo, auxílio também na questão de projetos, enfim, pessoal do comercial, enfim, pessoal que passa orçamento ali, volta e meia a gente está trocando uma ideia, como, eh, apresentar a proposta, como, de certa forma, contribuindo, assim, nesses aspectos, né. No projeto também eu acredito que eu tenho um foco principal hoje e acabo dali também passando outras diretrizes, né. O pessoal que vai executar, atenção nesse detalhe, o cliente foi combinado assim, sabe. Passando algumas informações também. E claro, a gente também entende que profissionais capacitados também é fundamental nesse processo, né. A gente acaba entendendo também que, eh, tanto o produto também a gente acredita que é importante trabalhar com produto de qualidade que vai agregar, uma vida útil maior àquele projeto que foi pensado, né. O projeto em si também, é importante, porque ele que vai dar o direcionamento, ele que vai ser o norte ali da execução do pessoal. E os profissionais, né, então são 4 P's aí que a gente tenta sempre equilibrar para poder dar esse equilíbrio no projeto. Então, volta e meia também uma coisa que a gente acha fundamental, assim, é estar conversando com o pessoal sobre experiências que deram certo, né, nossos profissionais: "Ó pessoal, isso aqui tá dando muito certo, então precisamos continuar aplicando, precisamos aperfeiçoar". Experiências também que não deram muito boas, né, então a gente conversa também sobre, o que que pode ser melhorado, enfim, porque e claro também ouvir nossos clientes, né, eu acho que o cliente ele é a principal referência para nos dar essa credibilidade e para nos ajudar a estar numa melhoria contínua. Então, esse equilíbrio entre a fonte de água, que é o poço, ao projeto, ao produto, aos profissionais, nos possibilita e nos dá margem para continuar crescendo, para continuar evoluindo nesse mundo da irrigação. Então está sendo uma experiência muito boa, né. Isso o feedback ele é difícil, né, depois que vocês executam lá a irrigação e tal, consegue voltar, manter contato? Vocês têm uma política de pós-venda ou de, manutenção depois do sistema de irrigação implantado? Como é que funciona? Sim. Claro, a gente também hum, gosta também de focar para o cliente, principalmente desde o início, né. Um dos nossos diferenciais é justamente esse, né, não abandoná-lo depois. Então a gente, inicia com ele a conversa, diz também dá garantia também tanto em produto como também em mão de obra, então é uma das nossas políticas aqui também. Então, finalizou o projeto daquele cliente, foi executado, então fazemos contato também, buscamos entender durante o processo ali também, algum empecilho, alguma dificuldade, ele não está compreendendo alguma situação, aquele tempo de irrigação para ele não está
os horários de irrigação, por exemplo, um exemplo, não tá bom, tá num horário que geralmente eu tô ali no pátio tomando meu chimarrão e tá ligando a irrigação, por exemplo, não tá legal, então a gente presta esse auxílio e busca assim, tornar esse processo para ele tranquilo, sabe, dar confiança para que ele, eh e aí claro também isso é fundamental, porque ele é que vai nos indicar para o próximo vizinho dele que vai construir, ele que vai falar no condomínio, enfim, sobre a experiência dele, né. Então se a experiência dele for boa, significa também que a nossa capacidade de poder atingir mais pessoas também vai ser cada vez maior, né, a probabilidade de atingir mais pessoas vai ser cada vez maiores. Então, esse pós-venda a gente considera fundamental, porque é o resultado em si, né, digamos assim, é o momento que a gente consegue coroar aquela situação toda, né, aquela discussão inicial de apresentar o cliente, de falar da importância de fazer o projeto, de falar da importância de valorizar esses itens que eu havia comentado anteriormente, né, que é de ter um projeto, de contratar profissionais que de certa forma estejam habituados com esse mundo, e aí de fato ele vai ver na prática, né, então se para ele aquilo ali no final não fazer sentido ou ele não estiver contente, hã, a gente tem que dar uma resposta que que seja satisfatória, né, então a gente volta tanto se houve alguma divergência, se houve alguma dificuldade, algum item que ele não ficou tão satisfeito, a gente tenta, eh, da melhor forma possível tentar contornar e corrigir, mas geralmente tá sendo uma experiência muito boa. O foco, enfim, o principal é sempre o boca a boca, né, o que vai fazer a empresa ir adiante, né. É aquela história dos 40 anos, né, com 40 anos você tem um monte de gente falando de você, né. E aí a responsabilidade fica até maior, né, você não Com tem certeza. direito mais a brincar, errar, não pode, né, não pode Sim, deixar porque, né, o difícil não é fazer bem feito, o difícil é fazer bem feito sempre, né, sim. de novo, todas as vezes, né. E é claro também, acho que quando tu tem um num processo, numa instituição que envolve pessoas, claro que você vai ter sempre em alguma situação ou outra tu vai ter alguma dificuldade, vai encontrar algum desafio, e vai ter alguma situação que o cliente ele vai precisar de uma resposta sua, né. Às vezes ele não ficou tão satisfeito com a situação, aquilo que eu te comentei anteriormente, onde volta o momento de você conversar com os profissionais, de você identificar que aquele gargalo aconteceu e ele precisa ser corrigido, que aquela situação ela não deve acontecer com outras pessoas, né. Então é também você prestar assistência ao cliente, dizer para ele, corrigir aquela situação que ele não ficou tão contente, digamos assim, né, faz parte desse processo também de pós-venda. E eu considero também que processos são sempre importantes, sabe, processos bem definidos, processos de digamos assim, em todas as etapas do seu serviço, desde o orçamento, desde da execução, da entrega do serviço, facilita com que a experiência do cliente ela seja também a melhor possível. Então, etapa de pós-venda, finalizou, conversar com o cliente, entender, ficou alguma dúvida, explicar para ele os tempos e horários, como ficou definida a irrigação dele, hã, até mesmo situações, assim, que foram improváveis e que aconteceu, mas que ou a gente conseguiu contornar de tal forma, hã a gente até costuma dizer aqui na Paz que a gente gosta de ser cristalino, de ser transparente, né, de conversar, de deixar as coisas claras para o cliente, porque porque isso fortalece a nossa confiança, né, fortalece esse vínculo com o cliente e ele vai estar sempre ciente que ele vai estar num local onde ele pode confiar o investimento dele. Então a moeda na verdade é a confiança. Uhum, Que pensa bem, o cara tá comprando, ele vai pegar, sei lá, um dinheirão e você vai cavar um buraco e vai enterrar, né. uhum, Então se ele não confiar que você está colocando o produto que você falou que ia colocar, o cano que você falou que ia colocar, que aquilo vai funcionar mesmo, que aquilo era realmente necessário, né, então ele está comprando ele está comprando a confiança, basicamente, né. Se ele não confiar em você, ele vai cair fora, então a gente tem que ser muito transparente no processo todo o relacionamento, muito sério, né. Porque isso realmente, né, no nosso país, infelizmente, né. Você acha que tem, muita gente no mercado tentando fazer irrigação e
de qualquer forma, a qualquer preço, isso sabota o mercado? Olha, assim, essa é uma situação que hoje, digamos assim, claro que a gente sabe que o concorrente a gente tem que estar sempre, não, digamos assim, a gente tem que estar sempre atento, né, à movimentação de mercado, enfim. Mas uma coisa assim, a gente diz para os nossos clientes que algumas coisas para nós são inegociáveis, né, e a qualidade para entregar para os clientes a gente sempre diz que é isso. Hã, Às vezes, a gente não gosta de comparar, digamos assim: "Ah, porque eu já tenho um orçamento aqui que é mais barato, eu tenho um orçamento aqui que é mais, não vai essa quantidade de assessores", né. Aí o nosso papel, é claro, é nos defender, digamos assim: "Ah, por que que nosso preço ou nosso produto, nosso valor é constituído nessas condições?". Porque de fato a gente considera um projeto, porque de fato a gente considera critérios, né. A gente, claro, não tem a autoridade para falar sobre eh, esse outra solução que o colega, enfim, a outra pessoa, a outra instituição lhe forneceu, né, enfim. Mas a gente pode falar sobre a nossa, né, sobre a nossa realidade, como é que a gente entende, como é que a gente chegou nesse orçamento, por exemplo, para você, né, que ele envolve todo um critério técnico, envolve uma equipe, trata-se de uma instituição já há mais de 40 anos no mercado, então a gente tem toda uma infraestrutura também, né, tem uma estrutura de infraestrutura de suporte também, então se porventura o senhor ou a senhora precisa de um suporte na sua irrigação daqui a 2, 3 meses, o nosso pessoal vai estar lá, porque vai estar na tua garantia. Então é um processo também de gerar valor e de entregar também, informar, né, ah, aquilo que, digamos assim, que a gente tem de melhor, né, que é a nossa história, que é os nossos valores, que é aquilo que a gente considera inegociável em termos de entrega, de produto, né, de uma irrigação de fato funcionando, uma irrigação que vai deixar a pessoa contente com o investimento dela. É fundamental, né. E você estava falando de processos, né. Aí, em termos de processo, o software ajuda, né, a padronizar processos. Como é que tem sido a experiência com o Hydro Landscape aí com vocês? Olha, assim, eu vim para o Hydro até por já havia experiência com outros softwares também, né, e acabou que já não estava me atendendo mais, enfim, e foi inclusive na academia Reinbert, quando a gente estava lá em São Paulo, eu me lembrei que nos processos de conversa ali, eu comentei com a pessoa, falar: "Ah, eu estou usando tal software, mas eu tenho certa dificuldade em estar, principalmente em projetos grandes, sabe, porque eu importo lá o CAD, o DWG, por exemplo, mas ele acaba sendo, enfim, fica com aspecto muito diferente, muda, enfim, não é legal. Tem que fazer, digamos assim, mil e outros caminhos para eu chegar na uma situação ideal que eu possa projetar a parte de irrigação em cima daquilo, daquele projeto inicial da área, por exemplo, que se pretende irrigar. E aí eu me lembrei que aquela pessoa me disse, né: "Ah, eu trabalho com esse software aqui, Hydro Landscape, enfim, é muito bom também, atende muito bem". Para o pessoal da Rheinberg ali, que é a fornecedora de material, também comentou que seria uma opção interessante. E eu comecei fiz contato, né, vi também que tinha suporte também em português, as pessoas geralmente respondiam muito rápido, então foi um processo inicial, assim, bem bacana. E como qualquer outra experiência, tudo vai tendo uma dificuldade inicial ali, mas rapidinho depois eu consegui me adaptar. É um software bem intuitivo do ponto de vista, eu já tinha algum conhecimento em AutoCAD também, então facilitou bastante. E tem sido muito bom, porque eu consigo projetar, já consigo pegar um arquitetônico pronto, um paisagismo pronto ali, consigo projetar com aquelas informações já disponibilizadas pela o profissional anterior. E aqui na Paz a gente já consegue exportar depois ali a parte de itens, a parte de orçamento também já praticamente pronta, né, facilita bastante, otimiza bastante o tempo, e a gente já consegue encaminhar para o pessoal do comercial já apresentar para o cliente, então facilita bastante, né. Então algumas características, do software em si, quando eu peguei mesmo inicialmente, eu até estava com um projeto também que exigia curvas de nível, né, então foi uma coisa, assim, interessante, porque eu já consegui fazer a situação ali com a topografia do local, né. Muito bacana, foi uma das funções, assim, iniciais que eu achei fantástico. E de lá pra cá eu tenho só usado o Hydro, né.
tem me ajudado bastante em termos de tempo, de produtividade, qualidade também, a apresentação fica muito boa. Você faz ideia, assim, de quanto tempo que você demora para fazer um projeto se você fizesse sem o hidro e com o hidro? Olha, geralmente hoje projetos residenciais são bem mais rápidos, né, então, principalmente para efeito de orçamento, que é aquele, escopo inicial que tu faz ali, tu consegue fazer ele na verdade eu não consigo nem imaginar o tempo que seria para fazer na mão, sabe. Como, digamos assim, na academia a gente acaba aprendendo a fazer na mão, né, então vai um tempo muito bom, porque tu tem que passar as pessoa por as pessoa, enfim. Mas é um tempo bem otimizado, assim, então em termos de orçamento mesmo, em poucas horas, assim, a gente já consegue entregar, 2, 3, projetos no dia, enfim, para orçamento. Depois, claro, a gente faz os devidos ajustes ali para poder entregar a versão final para a pessoa, né. Mas tem sido uma experiência boa, sabe. Em termos de tempo, assim, não é um problema para nós hoje. Então, você faz um projeto de irrigação de paisagismo, você falou 2, 3 por dia, então 4 horas você faz um projeto. Sim. Que na verdade, assim, Pelo menos para chegar no orçamento, né. isso, a gente faz para chegar no orçamento inicialmente. Claro que aquele detalhamento de, colocar na prancha, fazer todo aquele layout técnico, enfim, ele requer um pouquinho mais de cuidado, né, porque tu vai demorar um pouquinho mais de tempo para ajustar, enfim. E claro, depende também do tamanho, né, eu tô falando mais também de questões residenciais. Se é uma residência menor, depende também do paisagismo que está envolvido, depende, da riqueza de detalhes em si que o paisagismo proporciona, enfim. Tudo isso ele são fatores que contribuem, né, mas em termos de projetos pequenos, que é residências que têm pequenos, assim, eles são bem mais otimizados, né, como o exemplo que eu citei anteriormente em termos de tempo. Agora o cara que resolve fazer projeto de irrigação na mão é meio maluco, né. Uhum. É, com certeza não me vejo mais, assim, a ferramenta ela tá aí para beneficiar, é uma ferramenta bem intuitiva que proporciona, resultados, assim, muito bons. Tu consegue lista de aspersores, lista de tubos, lista de válvulas, conexões, tu consegue deixar tudo alinhado, né, então em termos, assim, de orçamento preciso, de orçamento, com de fato tu vai usar, tu consegue entregar o quantitativo corretamente ali. Você chegou a fazer projeto, assim, totalmente na mão, assim, no começo ainda? No começo sim, principalmente quando estava no processo de aprendizagem, né, então tu começa pelo o básico do básico, então é na mão, é na a provinha na mão mesmo, para poder mas não aconselho do ponto de vista de quem quer trabalhar com isso, né, porque vai perder o cliente, porque ele vai esperar muito. Aí vai ser, em vez de ser 2, 3 projetos por dia, você vai fazer 2, 3 por mês? É, justamente, porque é impensável, né, essa possibilidade. Tem pra digamos assim, para efeitos de didática, aprender o básico digamos assim, pode ser possível no início, mas para quem quer trabalhar, para quem quer vivenciar esse mundo da irrigação, tá no dia a dia, tá na correria, tempo é precioso, né, o tempo hoje em dia ele conta cada segundo, então se tu consegue otimizar ele o quanto em termos de entrega vai se tornar fundamental o uso de uma ferramenta que seja intuitiva, que seja, fácil de entender, que apresente um layout interessante, que lhe possibilite, hã, de acordo a característica e isso é fundamental também, porque a gente percebe que todos os produtos que têm o associado à irrigação de diversas marcas que tem hoje aí no Brasil, estão ali dentro, né. Então é bomba, precisa de tal bomba, tá ali. Ah, não tem, preciso cadastrar. É possível também, isso é que é incrível, sabe. Tal bomba não tá no catálogo, mas eu já consigo colocar ela também. Ah, algumas pessoa nova, alguma situação ou outra que surgiu, alguma coisa personalizada que tu imaginou para aquele projeto, tu consegue fazer esse cadastro ali e disponibilizar esse item em poucos minutos ali depois para tu poder inserir no seu projeto. Então é incrível.
É muito rápido, né, para se fazer isso. E tem muita coisa para download, né, tá, a maioria das marcas a gente já deixou lá para. Sim. Então, é tubo, é tigre, enfim, linha de irrigação, tem ali, estão disponível, né. As pessoas de hoje a gente trabalha muito com Rainbird, né, então toda a linha que a gente precisa de aspersor, seja rotor, seja escamoteável, tem ali presente, seja bocais, tem uma linha ali também toda disponível, enfim, para nós ajuda bastante, sabe, porque nos dá quando eu vou quando a gente abre a tela do CAD, quando tu já linka ali o hidro com os procedimentos que a gente precisa fazer, a gente não passa trabalho, né. Rapidamente a gente consegue, dar vazão àquela demanda de serviço que a gente pensou para o dia, pensou ali pra meta da semana, enfim. É. Agora muito bom. E a equipe de execução também está por sua conta? Você está controlando realmente toda a área de É, a gente tem criação? isso, hoje essa área tá concentrada aqui principalmente em Minas, então como eu te falei, eu consigo dar esse direcionamento em diversas pontas. Né, então é suporte, digamos assim, eu sou um personagem central do ponto de vista de intermediar ao pessoal do comercial, que geralmente é quem atende o nosso cliente e entende, ouve a demanda inicial, a expectativa. A gente acaba entendendo a realidade e uma coisa que a gente acaba considerando muito importante também é a visita ali ao cliente, entender a realidade dele, o que ele pensou, em alguns casos também, hoje a gente lança a mão também, principalmente disso que a gente está fazendo hoje, que é reuniões online, em alguns momentos para apresentar, enfim, conversar com a equipe ali que está envolvido. E no geral é esse o caminho que a gente vai adotando, né, e o pessoal também, a equipe de campo também de execução, acaba que eu passo também essa diretriz, tipo, o que que foi acordado com o cliente, o que que foi pensado lá para aquela região, o que que em termos de paz a gente pretende entregar para aquele cliente em específico. Massa. E Matheus, você já deve ter um monte de projeto executado, já, de Uhum. irrigação. Sim. E será que tem algum que você poderia compartilhar com a gente, assim, mostrar o projeto, mostrar foto da obra, às vezes foto de como ficou? Você tem Claro. algum assim? Aham. Até eu tinha encaminhado para o pessoal, não sei se eles lhe enviaram também, um projeto que a Paz fez recentemente, né, que é de uma irrigação que ela contempla algum uma irrigação residencial também, né, mas ela é interessante porque ela pega tanto a parte de tubo de gotejamento enterrado, que a gente chama de subsuperficial, né, que vai debaixo da leiva da grama, quanto também da parte de rotor, no campo, um lote ao lado que tinha uma parte gramínea bem extensa, né, a gente acabou, eh, usando naquela área ali, aquela região rotores. E uma região também onde pegou mais, assim, as pessoas escamoteavam, né, que é rotativo também, que é uma linha da Reinbold que a gente gosta bastante de utilizar. E ficou bastante interessante, né, o cliente tem gostado bastante, enfim. É um caso, assim, que ilustra bem toda essa situação que a gente veio conversando daqui no litoral, que a gente, oferece esse tipo de serviço. E como é que foi? Fala um pouco mais desse projeto, que aí a gente pode mostrar durante a entrevista, né, mostrar umas imagens dele. Ele já está pronto? Isso é bem no litoral, assim? Você não tem problema de vento que vem do mar, assim? É isso, a gente acaba tendo às vezes a opção do rotativo e do rotor, a gente acaba tentando driblar um pouco também a eficiência, driblar um pouco essa questão do vento, né, tentando usar bocais que tenham uma maior eficiência em relação ao vento. Então é sempre assim, se observar mesmo, né, regiões, até horários também de regra, que a gente percebe e eu tenho conhecimento que a intensidade do vento não vai ser um fator negativo, né, então a gente acaba adotando bastante isso. E nesse projeto em específico, a gente utilizou alguns rotativos na região mais próxima à residência, até por opção também do próprio cliente, ele que não queria aspersão, então a gente já optou por uma solução ali por gotejamento enterrado, né. E esse projeto ele contemplou basicamente uma parte de rotor, né, alguns aspersores escamoteáveis também com bocal rotativo, e
naquela região onde o cliente não queria aspersão, a gente colocou o tubo de gotejamento enterrado, né, que ele vai ali abaixo da leira da grama e ficou bem interessante também, estava respondendo vem respondendo muito bem, a grama tá bonita, bem verde, né, então a gente fica feliz também quando ocorrem esses resultados também. Muito bom. E o paisagista também, porque aí ele pode usar aquilo de vitrine, né. Ah, com certeza, aham. E esse cliente seu agora tem a grama mais verdinha da rua. Justamente, ele passou de uma experiência que a grama dele, a gente chama de ba que às vezes tem aquela grama estava mais antiga, não tinha irrigação, às vezes vai criando, como eu te comentei, né, o jardineiro às vezes molha na mangueira, então algum ponto ali molha bem, outro ponto não molha, então não sabe que a grama às vezes não vinga, enfim. E com a irrigação não, tu acaba deixando ali a rega programada, todo dia tu sabe o que vai acontecer, a cobertura vai ser como deve ser também, as pessoas, molhando bem, né, com ótima cobertura, e o resultado vem, né. E aí tu percebe que de fato a planta está recebendo na quantidade da água correta, no tempo certo também, tudo isso são fatores que às vezes parece que não são importantes, mas quando tu percebe o resultado da planta, tu percebe ela bonita, enfim, harmônica ali com aquilo que tu imaginou, a pessoa consegue de fato ter um comparativo em mente. Faz toda a diferença, né. Uhum. Faz toda a diferença, está nos detalhes, né, o Com certeza. sucesso da irrigação está nos detalhes, é o pé no pé, é a quantidade certa. Se você errar os detalhes, aí no final você vai ter a Isso. perda, né. Uhum. E Matheus, nós estamos indo pro fim da nossa conversa aqui, e eu queria que você deixasse, assim, uma recomendação para quem quer começar na irrigação, assim, o que que a pessoa tem que fazer? Qual que é o caminho que ela deve percorrer para ela começar bem, assim, com o pé Sim. direito, vamos dizer assim? Olha, e eu acredito que a gente percebe que quando a gente quer, eu acho que o conhecimento ele acaba ele precisa caminhar junto, né, então, eu acho que tem muitas ferramentas hoje, muito conteúdo bacana, vários profissionais hoje que trabalham já diretamente com isso, que têm experiência, então, eu acredito que buscar o conhecimento, sabe, inicial, onde conversar com pessoas também que já trabalham nesse mercado, enfim, que já tem algum tipo de experiência com irrigação, é um passo interessante, sabe, porque é onde a gente vai ter os nortes dos procedimentos e dos passos que a gente precisa dar para poder entrar de forma, positiva dentro desse mundo, né. Então, buscar conhecimento eu acredito que é fundamental. Então foi esse o caminho que a gente adotou aqui, foi entender, inicialmente o que que deve ser feito, o que que precisa ser feito, quais são as ferramentas necessárias, o que que eu preciso para poder entrar bem, entrar com confiança, né, porque esse é um processo que ele vai lhe dar estrutura e base para poder evoluir de fato, né, para não se frustrar. Então eu acredito que os nossos resultados hoje são muito levam-se muito em consideração esse caminho, de buscar inicialmente conhecimento, buscar uma academia, buscar saber quais são as ferramentas que me possibilitam projetar, entregar para as pessoas, de fato, a comunidade que a gente atua, soluções, hã, e após a execução vai nos trazer um caminho de retornos frutífero ao longo do tempo. E esse conhecimento, assim, principalmente, assim, onde você recomenda que vale a pena buscar? Você falou da academia. Aham. Então, eu falando do caminho que eu adotei, né, então a gente fez um curso inicialmente aqui no litoral mesmo, com uma pessoa que já trabalhava com irrigação e começou a disponibilizar também. Já nos abriu bastante a mente, entender que não era um bicho de 7 cabeças, que a gente acabava: "Ih, meu Deus, tem uma coisa que precisa automatizar, tem um projeto que precisa ser feito", mas aí a gente vai desmistificando, sabe. Não, digamos assim, é tijolinho por tijolinho. Então é entender que o produto ele tem essa característica, eu preciso alocar o produto dentro de um projeto de tal forma, né, e o projeto ele pode ser feito com tais e tais ferramentas, então o Hydro Landscape também acabou se encaixando nessa história também, né, é uma ferramenta que possibilita.
O próprio Hydro Landscape também, ele acaba sendo uma ferramenta também, que é para além de ser uma para além de fornecer o produto em si, tu percebe que nas revistas também possibilita conhecimento ali, tu acaba entendendo também, como outros profissionais agem, como outros profissionais constroem o seu dia a dia no mundo da irrigação, e isso também é fundamental. Acredito também que na internet existe alguns profissionais que atuam com cursos, às vezes mesmo produzindo materiais. E claro, para quem deseja de fato mesmo ainda para esse caminho, a academia, por exemplo, que eu participei em São Paulo, foi um divisor de águas, assim, tanto eu como os outros profissionais da paz, porque foi lá onde a gente vivenciou e soube que é possível, sabe, soube que é possível porque à medida que você estuda, que você entende ali a como funciona um projeto de irrigação, desde o início, quando tu pensa ele, projeta, até o momento que você executa, né, então foram momentos, assim, que a gente pegou parte teórica e parte prática. Então esse casamento, ele possibilitou que a gente entendesse isso que eu te comentei, é possível, não é uma situação que a gente que está longe do nosso alcance. E aí esse mundo do conhecimento, esse mundo da troca, do diálogo, do dia a dia, nos trouxe para esse momento hoje, que é de estar trabalhando já aí cerca de 2 anos com irrigação, numa perspectiva de futuro muito boa. E você acha que vale a pena? Vale muito a pena porque é um produto que o resultado dele é valoroso para quem recebe, né. Então basicamente o cliente ele fica muito feliz quando ele percebe que a irrigação, que é o jardim dele, tá bonito, porque ele fez um investimento que possibilitou isso, é um investimento que a gente chama de inteligente, né, porque deixa de fato a casa bonita, deixa o jardim mais bonito, enfim, eh, até que a gente diz que a irrigação ela acaba sendo coadjuvante, de algo, de um jardim protagonista, né, mas se a gente não tiver esse coadjuvante ali, acaba que o protagonismo ele não aparece também. Então ele traz essa beleza, essa capacidade de de felicidade mesmo da pessoa, né, porque a gente acaba trabalhando também com sonhos, assim, no nosso nicho hoje de atuação de clientes principais, porque as pessoas elas idealizaram construir uma casa, idealizaram um projeto de paisagismo, idealizaram, ah, viver bem em uma residência, né, e quando ela consegue de fato naquele momento final ali ter esse tudo aquilo que ela sonhou, eh evidenciado na casa em si, na moradia, e essa moradia ser acolhedora, com um jardim bonito, onde tudo ali, coroa aquele momento. Para nós também acaba sendo gratificante, porque a gente percebe que esse caminho que a gente trilhou de construção, de conhecimento, de tijolinho por tijolinho, de sair daqui, de ir a São Paulo, de diariamente estar aprendendo, de estar fazendo, processo de troca, de estar ligando para as pessoas, entendendo, as pessoas que vivem esse mundo também, né, da irrigação, os irrigantes. A gente consegue entregar uma solução que ela agrega muito para as pessoas, entrega valor para as pessoas, hã, também gera renda, gera, digamos assim, oportunidade também da gente tá podendo empregar mais pessoas, né, porque acaba que a gente se tem mais demanda, se a gente consegue aumentar nosso portfólio de serviço, a gente também consegue, eh digamos assim, poder contratar mais pessoas, digamos assim, poder criar de fato uma cadeia de valor em diversos aspectos, né, então, é um universo que foi inicialmente pensado, planejado, executado e vem caminhando de uma forma muito boa. Eu acho que a irrigação, quando ela é um sucesso, ela some, né. Uhum. Você olha e só vê o jardim, você não vê nada da irrigação, ela parece que nem foi irrigado. Sim. E aí você falou uma coisa interessante que é a felicidade das pessoas, lidar com o sonho das pessoas. Eu acho que foi um salto, né, dá uma mudança até do ponto de vista da paz, porque, o poço, de repente, te dava uma relação muito menor com o seu cliente, né, e a irrigação você participa muito mais da felicidade do cliente no final, né, que você tá É. lá no Com certeza, eu até comentei com o pessoal esses dias, né, que já um dia desse, por volta de 6 horas, assim, eu já me preparando para me dirigir, né, pra minha residência, né.
e um cliente me liga, assim, feliz da vida, parecendo uma pessoa, de uma forma, assim, bem feliz mesmo, até eu não sabia como lidar com aquela situação, né, porque ele: "Olha, acabou de ligar aqui, acionar, tô impressionado, muito feliz mesmo, vou indicar ainda mais a empresa de vocês, porque quando eu contratei, a gente conversou bastante, eu falei sobre as minhas expectativas, enfim, tudo foi bem dito, né, mas eu não imaginava que era tão legal, assim, quando eu visse a minha irrigação funcionando, né. Aquela coisa que um setor desliga, daqui a pouco o outro começa a ligar e já começa a irrigar e as pessoas somem, sabe. Então era pra ele uma novidade muito boa. E ele entendeu que aquele resultado ali para ele, e a gente, claro, explica bem, né, por que aquela quantidade de aspersores, ele: "Não, e realmente vocês falaram, hein, e tá molhando muito bem, não tem um local do meu jardim onde a gente conversou que não tá sendo irrigado, onde não tá chegando uma boa cobertura de água". E eu acho que esse tipo de depoimento, esse tipo de testemunho, assim, vindo de um cliente, esse tipo de feedback nos anima, e é um momento onde a gente entende que que o caminho, e aí é onde eu volto na situação que a gente comentou anteriormente, né, como o caminho que a gente pensou, como o caminho do planejamento, ele nos ajudou a construir isso, né, o caminho de estabelecer processos, né, de estabelecer padrões, de estabelecer valores que são inegociáveis, de estabelecer, eh, condições que a gente entendeu que para entregar um produto ela seria fundamental, né. Então, é o tipo de coisa, assim, que nos diz muito sobre pra nós como um projeto de irrigação bem pensado, bem estruturado, bem planejado, ele atinge nossos clientes de uma forma benéfica, né, e que entrega isso, entrega valor, entrega confiança, entrega, um produto Tre realmente que a pesso justamente. realiza sonho, entrega felicidade, né. Isso é muito bom. Justamente porque é um investimento, né, não é É um investimento. é um investimento. Quando você fala o preço, o cliente cai para trás, assim, aqui costuma cair para trás, até tem uns que correm. Ah, com certeza, porque volta naquela ideia, né: "Não, não, mas eu só quero umas pessoas ali, eu só quero isso", né. E a gente entra nesse processo de conversa, de diálogo, de explicar que na verdade a gente precisa de uma cobertura muito boa, que como ele já fez um investimento considerável em termos de paisagismo, a gente precisa também caminhar junto para poder responder bem aquele paisagismo, né. Então a gente entende e constrói juntos, né. Em alguns casos, de fato, a pessoa ela toma esse susto inicial, mas a gente Faz claro que parte a gente também, né. existem casos que a gente não consegue, né, mas eu te comentei que algumas coisas são inegociáveis, né, a gente acaba É, mas faz parte do processo comercial, você também tem que entender que, a gente não vai ganhar todas, né. não vai ganhar todas, perfeito. Você não vai ganhar todas e tem negócio que não vale a pena ganhar, né. Sim, porque depois, assim, pode parecer, mas, hã, se você tentar fazer, digamos assim, meia boca, depois a pessoa ela não vai querer uma solução que aquele coisa funcione meia boca, né, ela vai querer que a planta dela viva de uma forma plena, vai querer que o jardim dela funcione de forma plena, né. Então, acaba para não evitar esse tipo de atrito, para evitar esse tipo Exatamente. de mal entendimento, a gente acaba não querendo, digamos assim, vivenciar esse tipo de experiência, né, porque é desgastante para ambas as partes, né, porque depois a pessoa não vai ficar satisfeita, já gastou, se estava previsto gastar, né, "x", ela quis gastar só "x", mas daqui a pouco ela vai estar gastando 3x, porque vai precisar Arrumar tudo. E não tem arrumar conserto, tudo. né. Um projeto de irrigação errado não tem conserto, você tem que arrancar tudo e fazer outro. É, justamente, às vezes a gente comenta, assim, que certas manutenções é melhor não fazer, porque se tu vai fazer, é um retrabalho grande, porque tu não sabe onde passa tubo, porque não tinha um projeto, tu não sabe, hã, às vezes aquele setor ficou grande demais, enfim, Você não sabe a vários dimensão fatores. do tubo que está lá, se a vazão está adequada, se a perda de carga está dentro do razoável, você não sabe de nada, você vai passar Sim, raiva, né. sim, então E depois o filho é seu, né, depois que você põe a mão, né, você fala: "Ah, você fez a manutenção, mas agora é justamente, você, agora tudo que der errado é culpa sua", né.
Com certeza. É um Então, caminho que a gente você tem um trabalho grande aí para poder, trabalhar com a sua equipe de venda, falar: "Olha, nem sempre vale a pena vender, né, às vezes é melhor não sim. ter o negócio, né, porque o negócio vai ser um tiro no pé, né". É, justamente porque, eh, como eu te comentei, né, então a gente acaba tendo esse caminho de até nos nossos materiais de marketing, enfim, de conversa, até da própria formação dos nossos comerciais, o processo ali mesmo de treinamento, a gente acaba entrando nesse processo também de objeções, que às vezes as pessoas trazem, né, de estar caro ou de estar na numa situação que ela entende que já vem com digamos assim, um projeto pronto na cabeça, né, então é construir, porque às vezes, de fato, a pessoa não tem aquele conhecimento, às vezes não tem aquela ideia do quanto aquela ideia dele inicial de botar um ou 2 aspersores ou de fazer de uma forma que ela imaginou, pode ser danoso para um investimento que ela deseja fazer, né. Então a gente acaba também, criando esse processo de educação, que ele passa também pelo treinamento das nossas equipes, né, tanto a equipe de venda, equipe de campo, de estar sempre Hã, aprendendo com as principais, eh, situações que as pessoas que vêm até nós trazem, para a gente poder ajudá-las a compreender a importância de cada situação que a gente trabalha, né. "Olha, a gente trabalha com projeto, a gente trabalha dessa forma, a gente não consegue te entregar uma irrigação sem um projeto bem claro, porque isso aí vai ser ruim para nós, porque a nossa equipe vai chegar no local, não vai ter uma base, um parâmetro para poder, lhe entregar uma solução boa, não vai ser interessante para você também, porque quando vir um resultado você não vai ficar feliz. E explicar o porquê, eu acho que as pessoas também gostam muito do porquê, né, então você dizer: "Ah, não dá", não dá também fica muito vago, então eu costumo dizer, assim, que uma explicação às vezes é importante, porque: "Ah, não dá por tal ou tal motivo". Não é possível por tal e tal situação. O nosso produto, a nossa entrega contempla tais e tais fatores, por isso que o nosso valor acaba chegando nessa situação. A gente trabalha com garantia, a gente tem toda uma equipe de suporte, a gente não pode se comparar, por exemplo, com uma pessoa que talvez começou claro, né, está começando ou tem uma infraestrutura diferente. Aqui você está numa empresa que está há 40 anos no mercado, que está solidificada, que tem uma sede própria, sabe. Fatores assim que são importantes para a pessoa entender, essa formação inicial que a gente entrega, né, digamos assim, não é apenas É, não é um colocar umas não é apenas colocar umas pessoas, digamos assim, né, é um não, você processo tem você tem você tem critérios, né. critérios, pô, é essa Exatamente, você tem toda uma série de critérios para fazer a tarefa. Você quer o sucesso é importante para você, né. uhum, Então é importante entrar para fazer né, uma obra para fazer bem, né, para todo mundo te bater palma e falar: "Nossa, o cara é bom", né. Porque se você já entra sem saber se você vai ganhar, já não dá, né. Então quando você tem um bom projeto, você sabe que você vai ganhar, né. sim, com certeza. Então você tem que entrar para ganhar, você é profissional, você não pode arriscar, né. A gente não tem esse direito mais, né. Sim, então a E aí tem gente que ter a capacidade de educar o cliente, a capacidade às vezes de dizer não. E é tão isso, difícil, né, se a pessoa quer, não, só bota umas pessoas ali, não sei o quê, sei lá. Não, isso eu não vou fazer, não posso. Infelizmente, assim, ou vou fazer pra ser ótimo, ou com paciência. certeza. Aham. Porque de fato, assim, até às vezes, assim, a pessoa faz dessa forma, mas é porque é uma forma que a gente entende que a um momento ou outro vai ser mais danoso até para nós mesmos refazer, então acaba que não vale a pena, né. Então a gente tem esse processo de transparência, de dizer, apontar os nossos limites, né, apontar os nossos valores, aquilo que para nós é inegociável em termos de entrega de um projeto. E claro, né, acho que cada um tem acho que as pessoas têm
são bem instruídas nesse aspecto, né, então fica muito a critério, a gente passa a bola também, né, então dentro dessas condições, dentro dessas condições que nós conversamos, hum, é interessante, faz sentido para você, não faz, né, podemos dar sequência, vai pensar um pouco melhor, né, então a gente instrui, cria todo esse processo e dá a possibilidade da pessoa poder evoluir com a gente ou de certa forma buscar outra opção, buscar outro momento ou buscar outra pessoa, outra instituição que de certa forma vai levar a vontade dele a Adiante, né. adiante. Mesmo com os problemas. Uhum. Massa. Ô, Matheus, para me fechar, pra gente fechar a nossa conversa, que de agora que você virou irrigante, né, 2 anos de irrigante, que você acha que para você, te dá mais satisfação de trabalhar com irrigação? Olha, eu acredito que eu costumo dizer que uma das situações que me deixa mais feliz é quando eu recebo a irrigação funcionando, né. Eu acho que é um dos momentos, assim, eh, de coroamento mesmo, né, porque é o momento que tu percebe que todo aquele processo inicial foi tirado do papel, todo aquele aquela construção, aquele planejamento, ele foi executado, e principalmente depois de 2 semanas, 2, 3 semanas do plantio da grama que a gente 1 mês ali depois que a gente volta no local e ver o verde, né, o verde ali como eu te comentei, né, tu percebe que a irrigação tá funcionando bem e os resultados vieram, que a planta veio, que tá tudo bonito, que o cliente tá feliz, que a rotina daquela residência ela tá dentro daquele que foi pensado inicialmente de satisfação das pessoas. É quando o cliente nos liga dizendo que vai nos recomendar para outra pessoa, porque ficou muito feliz. É quando a minha própria equipe tá também se sente feliz, né. "Olha, ficou muito bacana, a pressão ficou muito boa, os emissores ficaram com cobertura muito boa". Então, esse conjunto de fatores, ele nos motiva bastante a continuar melhorando, a continuar aprendendo, a continuar estudando mais, a continuar, eh, enxergando novas perspectivas, né, e sabendo que é possível evoluir, é possível abraçar novos desafios, que é possível, construir novas pontes, assim mesmo de outros projetos também, né, é possível caminhar, é possível pensar em novas perspectivas, em novos clientes, e a gente ganha confiança também, né, então esse processo ali finalístico, ele me motiva muito, ele me deixa muito feliz, principalmente quando a gente recebe esses retornos, esses feedbacks das pessoas envolvidas, né. Então tanto das pessoas externas, que é as pessoas externas, o nosso cliente, que é o nosso foco principal, mas também das pessoas que estão envolvidas, das pessoas que abraçam diariamente, e quando a gente vê a felicidade de ver que o projeto está funcionando bem, a felicidade de entender que tudo aquilo que a gente considerou conexão a conexão, que a gente considerou de processo, que a gente considerou de valor, que a gente dialoga, que a gente debateu, se refletiu lá no final, numa entrega que o cliente às 18 horas nos manda uma mensagem de agradecimento, de satisfação, a gente entende o porquê a gente, de certa forma, acorda cedo todo dia, vai para ali, pensa, estuda estratégias, eh, pensa soluções, em algum momento ou outro, dialoga com outras pessoas do ramo para entender como é que eles estão fazendo, enfim, como é que eles construíram outras soluções e alguns desafios outros, né, porque existem coisas que são rotineiras, mas existem coisas também que acabam nos desafiando durante o dia a dia, que às vezes eu não vou precisar só de um poço, naquela situação eu vou precisar de uma cisterna extra, hã, e quando essas soluções desafiadoras elas saem do papel, que elas saem do intelecto e vai para a realidade e o resultado vem, é fundamental porque a gente percebe que é uma rede, né, uma rede de conhecimento, uma rede de pessoas que engajadas construindo soluções e entregando produtos que atendem expectativas, que trazem o paisagismo e protagonismo ali com a irrigação, certamente contribui muito do ponto de vista desse protagonismo do paisagismo.
muito bom. O bom é a ligação do cliente, assim: "Ó, tô feliz que tá funcionando". É, justamente, para nós é um feed muito importante, porque todo mundo fica feliz, né, porque é um trabalho de muitas mãos, é um trabalho que o comercial tem esse processo educativo, é lá que começa, né, é lá que a sementinha é plantada, é lá que é eu digo não só do comercial, é do marketing mesmo, né, porque lá no nosso marketing a gente começa a gerar conteúdo, a gerar conteúdo de valor que indique o caminho o norte que nós trabalhamos, indique quais são os nossos balizadores. Então, aquele processo ali inicial, a pessoa chega até nós, ali também nós temos um processo também de transmitir conhecimento para o cliente, dizer para ele que a gente não quer entregar para ele apenas não quer apenas vender uma irrigação, a gente quer vender para ele, uma solução que vai deixar ele satisfeito, né, uma solução para ele. Para a realidade dele, para a realidade da resistência dele, não queremos vender uma pra ele: "Ah, vou vender para você aqui uma irrigação de 10.000". A gente não tem uma irrigação de 10.000 para ele, a gente tem uma irrigação personalizada para ele, que ela pode ser 7, que ela pode ser, enfim, são exemplos, né, Aham. pode ser É, 12. Então a gente não tem esse pacote fechado, a gente vai entender a realidade dele, o que ele precisa e vamos construir junto com ele. "Ah não, mas essa solução que vocês me apresentou não é interessante, porque aqui vai molhar um local que eu não quero", então a gente constrói com ele a solução. Construiu com ele, esse conhecimento do que foi tratado com o cliente é passado também para os nossos colaboradores da execução. "Olha, no seu cliente, no seu José, tal, é assim porque a realidade dele é essa, às 18 horas ele está tomando chimarrão, então cuidado lá na hora de programar". Precisa que, o projeto atenda à realidade arquitetônica, paisagística da casa, a rotina das pessoas daquela casa, enfim. É pensar nos detalhes, porque é os detalhes que a pessoa vai entender que que a gente está entregando para ele não um projeto qualquer, a gente está entregando um projeto que vai, ser personalizado, ser dimensionado de acordo a vida que ele já pensou para a rotina da casa dele, da residência. muito bom. Matheus, muito bom, muito obrigado pelo seu tempo. Foi uma conversa ótima, mas tudo tem que acabar alguma vez, né, senão a gente vai ficar aqui a noite inteira. Claro. Eu acho que era isso. Obrigado de novo aí pela sua presença, espero que o resultado final depois você goste aí de como é que ficou a nossa conversa. Perfeito, eu agradeço também a oportunidade de poder participar, de poder contribuir. Estou sempre ali também atento à revista, olhando o depoimento de outros profissionais, as entrevistas, né, porque como eu te comentei, eu acredito que o conhecimento ele aporta que nos abre para diversas outras oportunidades, né, é ali que a gente entende, tem insights, tem Às vezes a gente vê outra pessoa falando e vai dando insights mesmo de negócio, né, assim, a experiência de cada um e tal. Então eu acho que essa conversa, né, esse quadro, né, que a gente tem na revista lá, eu acho ele bem legal. Sempre traz novidade, né, assim, sempre traz a gente sempre pesca de volta coisas que a gente, às vezes, já sabia e esqueceu, né. Então dá para usar de novo. então eu deixo o meu agradecimento também à equipe aí, você pela ideia da revista, enfim, fico feliz em poder ser convidado para participar também, espero ter contribuído também. Deixo novamente o meu agradecimento e é isso aí, um abraço para você e para a equipe também, para o teu time que sei que está bem engajado também no propósito de transmitir conhecimento, de divulgar, enfim, fazer com que essa missão de irrigante ela seja, difundida com qualidade, que ela seja difundida também com essa base sólida, né, de conteúdo. Obrigado. Mas até a próxima aí. Até a Um próxima. abraço. Tchau, tchau. Tchau. Quer ver mais conteúdos como esse? Não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal para não perder as próximas novidades. Deixe seu gostei, compartilhe com os amigos e nos vemos no próximo vídeo.